Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo uma feliz e santa Páscoa, né? Nós estamos vivendo aí a oitava da Páscoa, essa semana após, né, as celebrações da Semana Santa, em que nós meditamos, então, refletimos sobre o centro da nossa fé, que é justamente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eu estou enviando esse vídeo, então, para vocês, como substituição, então, da nossa aula, do nosso encontro nessa semana, uma vez que eu estou em viagem e vai acabar sendo impossível, tanto para que eu me desloque até Marília, né, no caso de uma aula presencial, e até mesmo para a aula síncrona, né, de forma online, eu estar com vocês no horário em que acontece a nossa aula, o nosso encontro, eu estarei em viagem e não consegui alterar, não consegui mudar, enfim, então por essa razão é que eu decidi, né, achei por bem gravar o conteúdo aqui para vocês, para que vocês não percam aquilo que nós estamos apresentando, enfim, e depois também não tenhamos que fazer reposição e tudo mais, tá bem? Então, dando continuidade à nossa conversa, a apresentação do nosso conteúdo, antes de avançarmos para outros temas, eu penso que nós podemos concluir aquela questão que estávamos falando sobre o pastoreio. Eu me lembro que no nosso último encontro, antes da Semana Santa, eu apresentei para vocês uma lista das características do ministério pastoral de Jesus, né? Vocês devem se lembrar que nós falávamos então que o ministério pastoral de Jesus é pneumatológico, é sapiencial, é, é servidor, né, é diaconal, enfim. Então, nós vimos diversas características que marcam a, a ação pastoral de Jesus, a missão pastoral de Jesus, enfim, que marcam o seu trabalho como pastor. Dando continuidade agora, então, nós vamos falar de algumas consequências, né, desse pastoreio. Eu gosto sempre de algumas imagens que ilustram e que ajudam na nossa reflexão, na nossa meditação. Enfim, aqui nós temos a citação, então, do Evangelho, segundo São João, né, que diz que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Vocês devem se lembrar que nos nossos encontros anteriores eu citei também o profeta Jeremias com a denúncia que ele faz, tanto o profeta Jeremias quanto o profeta Ezequiel, a denúncia que eles fazem, né, no livro escrito por eles, em relação aos maus pastores, os falsos pastores, enfim, aqueles que deveriam, enfim, realizar, né, o seu trabalho, realizar o pastoreio de Deus, e eles acabavam, então, ao invés de pastorear as ovelhas, acabavam por pastorear a si mesmos, a cuidar de si mesmos, esquecendo, então, do cuidado para com as ovelhas. As consequências espirituais e práticas, então, do pastoreio, segundo Jesus, ou seja, aquele que se torna um agente de pastoral, né? As consequências espirituais e práticas. Primeiro, é que nós somos ministros de tesouros em favor do povo. Então, o ministro é aquele que comunica algo, ele é um mensageiro. O ministro é aquele que ministra, né? Que oferece algo ou que realiza uma função em nome de alguém, de outra pessoa, enfim, no nosso caso, em nome do próprio Jesus, né? Ministramos, portanto, nós não somos donos, ou seja, nós administramos, né? De modo algum, esses tesouros não pertencem a nós. E ainda mais, ministramos em favor dos outros, em favor de alguém, em favor de um terceiro. Não podemos, então, portanto, nunca buscar os nossos próprios interesses ou agir de acordo com os nossos comodismos ou em busca, né, para favorecer os nossos comodismos ou as nossas vantagens. Deve-se buscar, por outro lado, o bem das ovelhas,
a exemplo de Cristo que deu a sua vida para o bem dessas ovelhas, que já tinha nos advertido: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pela pessoa amada. Esse é o principal legado de Jesus, o seu principal ensinamento. Isso é, o seu mandamento maior, né? O resumo de todos os mandamentos. Enfim, quando é perguntado para Jesus qual seria o maior mandamento, o mais importante, enfim, é justamente aí que ele resume toda a lei e os profetas, resumindo então no mandamento do amor, né? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida, que oferece a vida, consagra a vida, sacrifica a vida em favor daqueles que ele ama, ok? Depois, possuir no coração as mesmas atitudes e os mesmos sentimentos do coração de Jesus. Buscar os sentimentos de Cristo e revestir-se deles, desses sentimentos. Essas atitudes e sentimentos devem ser buscados na meditação e na oração profunda da palavra de Deus. Não tem outra forma, né? Se nós, então, não buscarmos conhecer a palavra de Deus, aprofundarmos, meditarmos, enfim, entendermos aquilo que ela nos diz, não fazendo uma interpretação literal, ao pé da letra, fundamentalista, mas procurarmos, então, a compreensão mais adequada daquilo que ela nos ensina, daquilo que ela nos orienta. É assim que nós conseguimos, então, adquirir, por assim dizer, os mesmos sentimentos do coração de Jesus, as mesmas atitudes que brotam do seu coração. Há uma passagem no Novo Testamento em que São Paulo diz que, e eu acho isso bem interessante, eu gosto sempre de destacar, ele diz que nós devemos chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram, né? Num sentido de compaixão, né? De comunhão, de inteirar-se com a vida do outro, etc. Nesse sentido, né? De comunhão, enfim. O grande problema é que muitas vezes nós caímos num dilema e cometemos um grave erro, um pecado sério, que é quando a gente inverte essa ordem. Ou seja, o que eu estou dizendo? Quando a gente se alegra com os que choram e quando a gente chora com os que se alegram. Em outras palavras, que tristeza, não? A gente se alegrar com a desgraça do outro. Ou, ao contrário, nos entristecermos com a alegria alheia. Se alguém está feliz, está celebrando, enfim, está grato porque conseguiu algo, que tristeza para a nossa vida humana a gente se entristecer porque o outro está feliz, motivado por inveja, por ciúme, sei lá por quê. E, por outro lado, fazer festa com a tristeza do outro, se alegrar com a desgraça, com o fracasso alheio. Então, enfim, nesse sentido, para dizer que ter os mesmos sentimentos do coração de Jesus, ter as mesmas atitudes do coração de Jesus, vão exatamente nesse sentido, na contramão desse tipo de posicionamento, né? Adquire-se essas atitudes e esses sentimentos na medida em que se contempla o Senhor e toda a sua ação salvadora, enquanto se vive com o Senhor, fazendo dele um companheiro de todos os momentos. Jesus como o melhor amigo, aquele diante de quem a gente não utiliza máscaras, aquele diante de quem a gente se desnuda, aquele diante de quem, enfim, a gente não precisa forçar a barra ou utilizar palavras bonitas ou tentar convencê-lo de algo, porque simplesmente nos conhece profundamente, né? Amigo de verdade, companheiro fiel. A terceira consequência, as atividades realizadas sempre no discernimento, dom do discernimento. Eu gosto sempre de lembrar que o discernimento ele é duplo, num sentido espiritual, enquanto dom, né? Dom ou carisma,
do discernimento dos espíritos, e dom é um presente que a gente recebe de Deus, então, portanto, é um dom carismático, um dom espiritual, né? E, por outro lado, no sentido humano, né, de inteligência, discernimento no sentido mesmo, assim, de bom senso, simancol, né, se tocar, perceber, enfim, ter o discernimento apurado, saber qual é o nosso lugar, qual é que deve ser a nossa postura. É necessário uma constante busca de discernimento. Aí, como eu dizia, tanto o discernimento carismático, enquanto dom, como um discernimento reflexivo, né, de inteligência, de perspicácia, de desconfiômetro. Os dois são indispensáveis, tanto como dom do espírito, como de bom senso, de inteligência, de perspicácia e etc., nesse sentido, ok? O nosso coração tende a agir de maneira humana, com seus sentimentos limitados e uma visão nem sempre justa da realidade, convenhamos, né? Pois nós vemos apenas aquilo que é imediato e palpável aos nossos olhos, né? Por isso é que muitas vezes nós julgamos as pessoas, condenamos os nossos semelhantes como se tivéssemos atribuição para isso, né? Como se não tivéssemos os nossos limites, os nossos pecados, os nossos erros também para cuidar, e acabamos então nos ocupando de cuidar do erro do outro, do suposto erro, do suposto pecado do outro, né? Então, o nosso coração, muitas vezes, na sua humanidade, no seu limite, na sua fraqueza, tende, né, a, a lançar esse tipo de olhar, de condenação, de julgamento, etc., em relação ao outro. Deus, por outro lado, porque é Deus, sendo perfeito, o sumo bem, e sendo misericordioso, compassivo também, ele olha o coração. Ainda bem, isso nos consola. Deus vê o coração. Deus enxerga o coração. Deus julga com o coração, ama com o coração. É uma expressão muito bonita que é do Papa João Paulo I, né? O Papa breve, né, que durou pouquíssimo tempo no papado, o Papa do Sorriso, né? Ele, em tão pouco tempo de papado, acabou dizendo uma frase muito interessante: Deus é um pai que ama com o coração de mãe. Então, é interessante essa visão. Deus é um pai, o pai é o que corrige, o pai é o que chama atenção, o pai geralmente é criterioso ou rigoroso, mas que ama com o coração materno, né? Que ama com o coração mais amolecido, por assim dizer, um coração de misericórdia, né? Ama com um coração compassivo, né? Deus é um pai que ama com o coração de mãe. Ainda bem que ele vê o nosso coração, ainda bem que ele enxerga o coração humano, ele vai ali nas raízes da intenção, né? Da intencionalidade de cada ato, de cada escolha, de cada decisão tomada. Portanto, se o nosso empenho pastoral não possuir essas características, mas for alicerçado em outras motivações, estaremos percorrendo o caminho errado e não chegaremos a nenhum lugar. Ao contrário, agindo assim, nós estragamos a obra de Deus e colocamos em jogo a nossa própria salvação e a de todos aqueles que são confiados a nós. Olha, então, a seriedade, né? A responsabilidade que nós devemos ter, enfim, a incumbência que nós recebemos desde o nosso batismo, ou quando nós aderimos também a uma pastoral, enfim, quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós assumimos a nossa missão de cristãos batizados no mundo, nós assumimos então esse trabalho, esse serviço, esse empenho pastoral, né, que requer de nós possuir essas características que eu estou citando.
com essas motivações que brotam do coração do próprio Cristo, porque ao contrário disso, nós corremos o risco de estragar a obra de Deus, a obra da salvação. Colocamos em risco, colocamos em jogo, né, aqueles que são confiados a nós. Né? Quando, por exemplo, nós nos colocamos no lugar de Deus, quando nós gostamos de saber que as pessoas estão mais interessadas em nós, no nosso discurso, na nossa inteligência, na nossa beleza, e não estão olhando para o Cristo, que deveria ser a quem de fato nós estamos apontando quando dissemos algo, quando ensinamos algo, quando pregamos algo, quando praticamos algo na nossa pastoral, enfim, nesse sentido, né? Nós nos colocamos então no lugar da mensagem, né? Nós invertemos a ordem, nós assumimos ou acabamos tentando assumir um lugar que não é nosso, né? Então, é o carteiro querendo assumir o lugar da carta, o carteiro querendo pegar o lugar da mensagem, o mensageiro querendo assumir o lugar da mensagem, né? E aí é quando a gente estraga, né, a obra pastoral, a proposta de salvação e assim por diante, ok? Essa outra imagem que eu considero muito bonita também, muito interessante, né? Com uma outra citação também do evangelista São João, onde Jesus se apresenta, né, como o verdadeiro pastor. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Então, essa é a figura que tem que ficar bem delineada para nós, bem claro na nossa visão, na nossa reflexão, de que Ele é o bom pastor. E por essa razão, então, as ovelhas o conhecem, né? As ovelhas o conhecem, como o Pai o conhece também, evidentemente, porque ele é Deus também, e ele, pela sua intimidade com o Pai, ele conhece tanto as ovelhas que são confiadas a ele, e conhece também o Pai que lhe deu a missão de pastoreá-las. O conhecimento da ovelha não pode ser superficial, né, mais profundo. Veja, então, o tamanho da responsabilidade, um conhecimento profundo da ovelha. O bom pastor, aquele que desempenha o pastoreio, aquele que procura ser um bom agente de pastoral, ele procura ter um conhecimento profundo, ele faz o seu melhor aonde ele está. Na pastoral da criança, na pastoral da saúde, na pastoral do menor, na pastoral da mulher marginalizada, na pastoral do migrante, na pastoral da juventude, na pastoral familiar, aonde quer que ele se encontre, na pastoral da sobriedade, né? Na pastoral carcerária e assim por diante. Ter um conhecimento profundo, arregaçar as mangas, assumir de fato esse pastoreio, esse trabalho. Para isso, são necessárias, então, três atitudes básicas que eu gosto sempre de recordar. Primeiro, escuta profunda. Para ser um bom pastor, a gente precisa aprender a escutar. Eu até compartilhei com vocês algumas semanas atrás aquele belíssimo texto de Rubem Alves, escutatória, né? É o que eu chamo de pastoral do ouvido. Fazer uma pastoral da escuta. Escutar é difícil, porque escutar é exigente. Ainda mais uma sociedade barulhenta como a nossa, nós somos, infelizmente, muito barulhentos. Fazer um esforço para desenvolver, então, enfim, uma pastoral do ouvido, com uma escuta profunda, aprofundada. Ter uma sensibilidade aguçada, né? Então, parar para escutar, ser sensível à dor do outro. Nós temos dificuldade de escutar quando a pessoa começa a falar e a gente já quer logo interromper para dar palpite, para dar conselho. Quieta, escuta, acolhe, sem julgar, sem querer dar solução. É o outro que está dizendo, a dor é do outro, o mistério é do outro, seja lá o que for, é o outro que está vivenciando, experimentando aquilo. Então, seja sensível para escutar. É difícil, é exigente, né? Mas tenha tempo, não deixa o celular tomar o tempo da escuta. Pior coisa que tem, você quer conversar com alguém, a pessoa fica mexendo no celular. Ou seja, ela não está por inteira na conversa. Depois, uma observação constante. Nós somos sentinelas.
Nós devemos ser sentinelas. O sentinela, ele está sempre de olho aberto. O sentinela, se ele dorme, ele estraga o trabalho, ele coloca o trabalho em vulnerabilidade, né? Então ele está sempre de prontidão, uma observação constante, olhos abertos, ouvidos abertos, atenção para o que está acontecendo no mundo, as realidades que nos cercam e que exigem de nós, então, um posicionamento, enfim, uma postura, né, para fazer frente aos desafios que nos cercam. Se não as conhecemos, se não conhecemos as nossas ovelhas, nós acabamos por tratá-las como uma massa homogênea. Esse é o perigo. Tratar as ovelhas como massa. E massa, muitas vezes, de manobra, que pode ser manipulada, né? Que pode ser, enfim, tratada como massa, simplesmente, como gado, e não como pessoa, né? Com virtudes, com talentos, com dons, com qualidades, mas também com limites, com fraquezas, com pecados, sim. Cada uma, cada ovelha tem uma realidade, tem uma história. Podemos matá-las, podemos perdê-las, podemos machucá-las, a depender de como nós as tratamos, as consideramos, as escutamos. Eu costumo sempre dizer para os catequistas, e na ocasião de formação de professores, falo evidentemente também para educadores, falo para os seminaristas, né, os futuros padres e assim por diante, digo para vocês também, que eu acredito que vocês vão de concordar, a gente vai lembrar para o resto da nossa vida de um catequista que a gente teve, ou de um professor que a gente teve, por dois motivos. Ou porque ele foi o melhor, ou porque ele foi o pior, né? Pode ver. Aquele que é razoável, aquele que é mais ou menos, aquele que é morno, passa, a gente lembra alguma coisa, mas não lembra mais o nome, não lembra o tom de voz, não lembra as piadas, não lembra os tiques, enfim. Mas aquele que marcou a nossa vida positivamente, que fez, que fez diferença, né, na nossa existência, ou, por exemplo, na catequese, no nosso processo de evangelização, que seja, esse a gente vai lembrar para sempre, te grava. Puxa, aquele cara marcou minha vida, aquele professor era excelente, ele fazia por amor aquilo que fazia com excelência. E aí a gente lembra para sempre. Queira Deus que sejamos lembrados pelas pessoas por esse motivo, por essa razão, porque tem a outra possibilidade também, não é? Aquele que é grosso, mal encarado, mal resolvido, de mal com a vida, aquele que dá patada na gente, que trata mal, aquele que é ríspido, aquele que, enfim, não consegue escutar, não dá uma chance, não dá uma oportunidade, não acolhe, enfim. Desse a gente acaba lembrando também, né, dos melhores e dos piores. Então, aqueles que foram muito presentes, mas aqueles que foram totalmente omissos também, a gente sempre vai lembrar desses extremos. Queira Deus que sejamos lembrados pelo primeiro motivo. Né? Okay? Depois, há três grupos de ovelhas, aqui já para irmos concluindo essa nossa conversa. Há sempre no nosso serviço de pastoreio, né? Três grupos de ovelhas. Primeiro, as ovelhas desgarradas. Elas estão fora do aprisco, ou porque ainda não foram resgatadas, ou porque depois de resgatadas, acabaram se perdendo, foram mal cuidadas e aí se perderam no caminho. A estas ovelhas é necessário buscar, trazer nos ombros. São aquelas que precisam renascer para a graça de Deus, né? A essas, nós então ministramos o anúncio do querigma, nós evangelizamos, nós falamos do amor de Deus, da salvação, né? Da vinda do Espírito, da vida em comunidade. Nós ministramos a elas então o querigma e buscamos fazer com que elas tenham uma experiência viva e profunda com Cristo. Olha, eu anuncio
alguém que está vivo, presente, ressuscitado, atuante no meio de nós. Não se deve confiar-lhes nenhum cargo de liderança na comunidade enquanto não chegarem ao crescimento e à maturidade humana e espiritual. Está vendo a importância do discernimento? Perceber que se elas são desgarradas, elas não podem assumir uma liderança, porque elas não têm ainda convicção bem formada. Elas ainda experimentam a dúvida, tá com o pé em cada canoa, tá em cima do muro, então por enquanto vamos formá-la, vamos observá-la, vamos ver como ela vai se comportando, e não precisa ter pressa para dar cargo de confiança, de liderança para aquelas que acabaram de se converter, ou que estão reiniciando um processo de reconversão, por assim dizer, né? Ok? E assim por diante. Depois, um segundo tipo de ovelha é aquela que está dentro do aprisco, mas está doente, né? Estas nunca abandonaram o aprisco, mas também não cresceram, pois por algum motivo elas estão fracas, estão doentes, estão enfraquecidas. Antes de confiar qualquer função na comunidade, é necessário, então, curá-las, fortalecê-las. Para isso, o pastor deve buscar o melhor remédio, acompanhá-las de maneira pessoal, sistemática, acompanhar de perto, buscar todos os meios espirituais, humanos e técnicos para sua recuperação. Gente, é uma questão de inteligência, veja, de bom senso, de discernimento. Vocês já devem ter ouvido falar de gente que transforma tudo em oração. A oração é importante, a oração é fundamental, a oração é parte do cristão. Mas para quem tem fome, oração não resolve. Para quem está com frio, não é a oração que esquenta. Percebe? Entende? Para quem está desempregado, você pode rezar pela pessoa, interceder por ela, rezar com ela, mas ela precisa trabalhar. É, precisa comer, precisa sustentar sua família e assim por diante. Então, todos os meios possíveis, como remédios mesmo, para ajudar aquela ovelha que está ferida, que está machucada, que está doente, precisam ser utilizados. Ah, não, eu não tomo remédio, eu não faço terapia, eu não vou no psicólogo, não, é psiquiatra, é para doido, eu rezo, reza que resolve. Não, não, não. Reza também, mas procura ajuda. Procura terapia, toma um remédio, vai no psiquiatra, vai no ortopedista, vai no clínico, vai no pediatra, vai onde precisa ir. Procura ajuda profissional, ajuda espiritual, ajuda técnica, tem que fazer fisioterapia. Não tem para onde fugir, né? Reza também. Então, uma coisa não isolada da outra. Ah, só reza e não trabalha, aí vai morrer de fome. Ah, só trabalha e não reza? Não, aí fica devendo o espiritual, a mística, a espiritualidade. Então, as duas coisas num equilíbrio saudável e necessário, ok? A atitude de escuta e sensibilidade aqui é algo fundamental. Veja como a gente insiste nisso, né? O que está em jogo é a vida da ovelha, ela precisa ter vida em abundância para poder viver plenamente a graça e a liberdade dos filhos de Deus. Ela precisa, ela necessita ser escutada, acolhida, com sensibilidade, com respeito, acima de tudo. Ok? E por fim, a ovelha que é destinada ao crescimento. Essa está presente na comunidade também. Dentro do aprisco, são ovelhas sadias, mas que não atingiram uma maturidade ainda na fé. Outras atingiram uma certa maturidade, exercem alguma função na comunidade, mas os pastores precisam cuidar para que elas cresçam sempre mais, evoluam, se desenvolvam. Pois, na graça de Deus, ou se caminha ou morre, ou avança ou morre.
Não existe o parar de crescer. Ser cristão não combina com ser estático. Guardem isso. Eu sempre gosto de lembrar, ser cristão é ser dinâmico, é ser aberto. Ser cristão não combina com ser fechado. Não, fechei questão, não dialogo, sou cristão, não vou dialogar. Não, não. O cristão é alguém que dialoga, o cristão é alguém que senta junto. Por quê, padre? Porque Cristo fez isso. Ué, porque Cristo se misturou com todo tipo de gente. E alguém me corrija se eu estiver errado. Os evangelhos dizem isso. Ele buscava encontrar com as pessoas, com as ovelhas mais feridas, mais machucadas, mais desencontradas. Ele procurava, encontrava e servia, abraçava, tocava nelas, escutava o que elas tinham para dizer, sem julgamento. Então, na graça de Deus, a gente caminha, a gente segue, a gente avança, a gente não para de crescer nunca. A estas ovelhas, o pastor deve oferecer alimento sólido, que responda às suas necessidades e anseios, para que se tornem cada vez mais fortes e robustas. Aqui o discernimento também que a gente tem que ter, de saber que, por exemplo, a gente não dá comida forte para bebê recém-nascido. Bebê recém-nascido tem que tomar leite, não é isso? Leite materno. Aí ele cresce um pouquinho mais, você vai dar papinha. Aí ele cresce mais um pouquinho, você já começa a dar comida. Então, gradativamente, de acordo com a idade da criança, você vai dar a comida adequada. Em outras palavras, de acordo com a maturidade da ovelha, você vai então oferecendo o alimento mais adequado para que ela então cresça respeitando o seu próprio processo, para que não queime etapas, para que não se perca no caminho, para que, enfim, ela não seja, por exemplo, evangelizada de uma forma equivocada, por assim dizer, né? Mas entenda bem, enfim, qual que é o seu papel na comunidade, a sua importância, o seu valor, reconheça os seus próprios dons, virtudes, talentos, etc. Ser ministro do pastoreio de Cristo é, portanto, antes de tudo, ser uma pessoa de profundo discernimento, escuta e fortaleza interior, para conhecê-las profundamente, reconhecer a situação e depois, com uma ação concreta e segura, responder-lhe às suas necessidades. Não podemos esquecer que, mesmo sendo ministros do pastoreio, nós continuamos ovelhas dele. Portanto, o que serve para as nossas ovelhas, serve também para nós. Nunca é demais lembrar que o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. Aquilo que a gente prega para os outros, primeiro é para a gente. Aquilo que a gente ensina para os filhos, primeiro é para a gente. Aquilo que o catequista ensina para o catequizando, primeiro é para ele mesmo, e assim por diante. Aquilo que o pastor anuncia para a ovelha, seja um ensinamento, uma correção, primeiro é para ele, né? Para a sua conversão, para o seu desenvolvimento, para a sua maturidade e etc. Eu já disse isso antes para vocês. A vida inteira nós seremos, ao mesmo tempo, ora ovelhas, ora pastores. Seremos sempre essas duas coisas ao mesmo tempo. Sempre. Ovelhas e pastores. Uns dos outros. Gente, então era mais ou menos isso, essa a proposta, né? Espero que nessa modalidade tenha ajudado a vocês, pelo menos a gente não perde, né, o encontro. Caso tenham alguma dúvida, anotem aí, enfim, considerem que a gente possa se encontrar na próxima semana, se Deus quiser, né? Já vai ser a segunda semana de abril, no dia 10, mais precisamente, e seja online, ao vivo, né, de modo síncrono, ou mesmo presencial, lá na sala de aula do curso. Mas, enfim, caso surja alguma dúvida, podem postar aqui mesmo no grupo do WhatsApp, ou podem me mandar mensagem no privado, caso vejam essa necessidade, ou aguardem o nosso próximo encontro, no dia 10 de abril, quarta-feira, para esclarecer, caso tenha essa necessidade, tá bem? Agradeço a paciência de vocês, espero que vocês tenham assistido esse vídeo, né? Espero que tenha
contribuído de alguma forma com o conhecimento de vocês, eu sigo à disposição. Em breve a gente se encontra, se Deus quiser. Um abraço, se cuidem, até logo.